Hoje o dia foi marcado por vários protestos em todo o país a favor e contra a prisão do ex-presidente Lula, do PT, que terá a análise do habeas corpus julgada amanhã pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, a manifestação contra Lula aconteceu aqui na Avenida Paulista. São dois grupos, dois movimentos afins que marcaram a concentração aqui na Avenida Paulista. O Vem Pra Rua, aqui no cruzamento da Alameda Pamplona, e mais adiante, em frente ao MASP, o MBL. Os dois grupos contrários ao ex-presidente Lula se encontram aqui, formando uma massa contínua que ocupa pelo menos 5 quarteirões. A Paulista está interditada da Joaquim Eugênio de Lima até depois do museu. Os manifestantes vestidos de verde e amarelo, em grande parte, ostentam bandeiras do Brasil e cartazes que pedem o fim da impunidade, a prisão de condenados em segunda instância e que a lei seja igual para todos. As palavras de chamamento para este ato na internet foram: ou você vai ou ele volta. Também há cartazes aqui contra o ministro Gilmar Mendes, que faz algum tempo avisou que mudou de posição e é contrário à prisão em segundo grau. Bem, o ex-presidente Lula vai acompanhar o julgamento do habeas corpus do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. É o mesmo local onde ele assistiu à transmissão do julgamento em segunda instância que aconteceu no TRF4 em Porto Alegre. O ato foi encerrado por volta das 9 horas da noite. As manifestações a favor do ex-presidente Lula foram pequenas em São Paulo. Em São Bernardo do Campo, a Central Única dos Trabalhadores convocou um ato em frente ao apartamento do petista. 2 ônibus chegaram por volta das 2 da tarde, sendo a maioria do movimento dos trabalhadores sem teto. Nesse horário, havia por volta de 100 apoiadores. Em São Bernardo do Campo, alguns militantes fazem vigília em frente ao prédio de Lula. Faltando um dia para a votação do pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, eles cantam palavras de ordem e defendem a inocência do ex-presidente. E agora querem impedir que o Lula volte a governar esse país. Não podemos admitir uma coisa dessa. Uma faixa da Avenida Francisco Prestes Maia ficou interditada. A Polícia Militar e a CET acompanharam o protesto. O petista não estava em casa no momento do ato. Ele passou o dia no Instituto Lula. No fim da tarde, depois da chuva, o grupo que se concentrou em frente ao prédio de Lula se dispersou. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento do habeas corpus que tenta impedir a prisão do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a se manifestar sobre o assunto e destacou que justiça que tarda é justiça que falha. A sessão ordinária do Supremo começa às 2 da tarde. A retomada do julgamento do habeas corpus preventivo de Lula, interrompido há 2 semanas, está em primeiro lugar na pauta. A defesa quer evitar que o ex-presidente, condenado em segunda instância, seja preso e comece a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de cadeia no caso do triplex em Guarujá. Dos 11 ministros, 6 já se manifestaram publicamente contra o cumprimento provisório da pena, inclusive a ministra Rosa Weber. Mas, apesar de contrária à tese, quando ela analisa um caso específico, tem respeitado a decisão da maioria, que está em vigor. A interpretação atual é de que a prisão em segundo grau pode ocorrer e que não é preciso esperar o chamado trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Por isso, Rosa Weber, que será a 4ª a votar, pode definir a questão. Do lado de fora, manifestantes não vão poder chegar perto do tribunal. Os protestos serão concentrados em frente ao Congresso. As pessoas contrárias e favoráveis à prisão do petista vão ficar separadas por um cordão de policiais e uma grade de 1,20 m de altura. Balões e bonecos infláveis estão proibidos. Num pronunciamento ontem na TV, a presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, pediu serenidade e respeito às opiniões diferentes. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo,
este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender o início do cumprimento da pena para condenados em segundo grau. Apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Para o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, é preciso abstrair de pessoas e olhar para os efeitos no sistema penal. Foi o que ele disse durante um evento na Universidade de Brasília, ao se referir a uma possível mudança no entendimento da Corte a partir do caso de Lula. É que, caso a decisão seja favorável ao ex-presidente, uma questão de ordem pode levar a Corte a estender o benefício a todos os condenados em situação semelhante. Só da Lava Jato seriam 9 casos. Essa questão de ordem pode ser levantada também no início da sessão por um ministro contrário à regra atual. E, nesse caso, seria submetida à votação em plenário pela presidente da Corte. Em Lisboa, onde participa de um fórum jurídico, o ministro Gilmar Mendes disse que qualquer que seja o resultado do julgamento, ele pode ajudar a pacificar o país. Já o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que escreveu na rede social que faria jejum e oração durante o julgamento, rebateu hoje as críticas que o acusam de misturar religião e política. O procurador disse que a iniciativa dele não fere o Estado laico. E em meio à onda de manifestações contra e a favor da prisão do ex-presidente Lula, o comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, se manifestou agora à noite pelo Twitter. Ele disse nas redes sociais, abre aspas, nessa situação que vive o país, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. No Brasil, a justiça sempre foi lenta e muito falha. O povo, com a sua sabedoria, traduziu: a justiça tarda, mas não falha. Quer dizer, isso era até uma espécie de esperança de que houvesse realmente punição para aqueles que violassem a lei, embora isso nem sempre fosse verdade. Agora, com a possibilidade que existe, depois do habeas corpus ser concedido a Lula, a prisão após a segunda instância ser proibida, ter que ir até o último recurso, esse velho axioma popular foi transformado em outro, praticamente oposto, pela Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que disse que a justiça que tarda é justiça que falha. Eu até diria que a justiça falha porque tarda. Bom, isso é terrível, porque não há igualdade de condições para enfrentar a justiça no Brasil e realmente o Supremo Tribunal Federal está desmoralizando e criando uma grande insegurança jurídica ao rechaçar e até mesmo criticar, condenar a boa ação na primeira e na segunda instância da polícia, dos juízes e dos promotores. O meu medo, depois disso tudo, é que os militares fiquem animados com essas manifestações a seu favor e aí repitam, na realidade, uma piada do tempo da ditadura, que era a seguinte: a justiça farda, mas não talha. Deus nos livre. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Até! Parlamentares do PT que faltaram às sessões da Câmara e do Senado para acompanhar a caravana do ex-presidente Lula pelo sul do país vão ter os dias descontados. A afirmação é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O valor por dia de ausência varia entre R$ 1.200 e R$ 1.600. Segundo Maia, só tem direito a abono regimental automático líderes partidários, presidentes de partidos, integrantes da mesa diretora e ex-presidentes da Câmara e do Senado.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse hoje em Brasília que a suspeita de fuga do país do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, levou a Polícia Federal a encontrar em Salvador, na Bahia, o bunker com mais de 51 milhões de reais. Rodrigo Janot participou de uma palestra para alunos de direito de uma universidade do Distrito Federal. Durante o evento, ele contou histórias dos bastidores da Lava Jato e disse que, graças a denúncias de vizinhos, a Polícia Federal encontrou o apartamento em Salvador onde Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, escondiam a fortuna de mais de 51 milhões de reais, fruto de esquemas de propina. Não tinha tornozeleira eletrônica. Então ele ficou em domiciliar sem tornozeleira e morava aqui perto e começou a fazer um movimento estranho. Aí, os vizinhos ligaram para a Procuradoria e disseram: tem um movimento muito estranho desse cidadão, e isso aí ele deve estar se organizando para fugir do país. Aí houve um pedido de busca e apreensão nesse apartamento e estávamos seguros de que ali a gente encontraria material para fuga. Quando as portas foram abertas, esse apartamento não tinha móveis, ele só tinha malas e caixas. E malas e caixas com todo esse dinheiro. Por causa da descoberta, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que foi articulador político do presidente Michel Temer, está preso desde 8 de setembro do ano passado, acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O dinheiro encontrado em Salvador foi atribuído ao ex-ministro do governo Temer e ao irmão dele, Lúcio Vieira Lima, ambos do MDB. As digitais deles foram encontradas nas notas e no apartamento em Salvador. O Congresso Nacional derrubou hoje os vetos do presidente Michel Temer ao projeto que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Entre eles, o que previu o desconto de 100% das multas e encargos das dívidas, além da redução da contribuição previdenciária dos produtores rurais que administram empresas. Essas mudanças eram reivindicadas pela bancada ruralista e representaram uma derrota para o governo Michel Temer, devido à perda de arrecadação prevista pelo governo em 2018, que está estimada em 10 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que a Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Temer, foi excesso de autoritarismo. Em entrevista à rádio CBN, Marum fez duras críticas à operação que apura suposto pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos. Quem observa com tranquilidade, com racionalidade o que aconteceu, vê que se trata de um ponto fora da curva, de um excesso de autoritarismo. Eu acho que desde o Congresso de Imbiúna não se prendia tanta gente para prestar depoimento na história do país. O que a gente deseja nesse momento é de que isso realmente tenha sido um ponto fora da curva e que isso não represente, como representou em 68, um símbolo do endurecimento de um novo surto de autoritarismo. Entre os presos, na quinta-feira, estavam 3 amigos do presidente Michel Temer: o advogado José Yunes, o coronel da reserva da PM, João Batista Lima Filho, e o ex-ministro da Agricultura dos governos do PT, Wagner Rossi, que também é do MDB. No sábado, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou a soltura deles. Alvo da Operação Scala da Polícia Federal, que investiga um esquema de corrupção no setor de portos, o presidente da empresa Rodrimar, Antônio Celso Greco, renunciou hoje ao cargo. Greco foi preso temporariamente pela Polícia Federal na semana passada, junto ao diretor Ricardo Mesquita, que também decidiu se afastar da empresa. Antônio Celso Greco estava há 40 anos na Rodrimar e é suspeito de pagar propina para pessoas ligadas a Temer em troca de benefícios do decreto presidencial do setor portuário. Os executivos negam qualquer irregularidade no caso. Com direito a jingle, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixa o PSB para se filiar ao MDB. Na sexta-feira, ele deve sair do cargo para tentar se candidatar à presidência.
Um dos cartazes da cerimônia tinha o rosto do presidente Michel Temer estampado ao lado do de Meirelles, com a frase "Nossa união nos fortalece". Durante o discurso curto, o ministro da Fazenda defendeu o legado do governo. Sou grato ao presidente Temer pela confiança em nosso programa e por sua amizade. Eu volto ao MDB para continuar servindo ao Brasil e os brasileiros. Temer já declarou que quer tentar a reeleição em outubro deste ano. O refrão do jingle apresentado hoje diz M de Michel, M de Meirelles, M de MDB. M de Michel, M de Meirelles, M de MDB. Michel Temer não poupou elogios a Meirelles. Meirelles, você está habilitado a ocupar qualquer cargo no país. No MDB, Meirelles ainda não tem a garantia de que vai sair candidato. O ministro e o presidente têm conversado sobre a composição da chapa. Meirelles vai deixar o comando da equipe econômica até o fim da semana. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, deve assumir o cargo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ninguém entendeu quando, no início de março, Lula elogiou Michel Temer numa entrevista por ter resistido ao que chamou de tentativa de golpe no escândalo provocado pelo Grampo do Jaburu. Mas a proximidade entre Lula e Temer é hoje maior do que muitos imaginam. Na noite de segunda-feira, num ato político no Rio de Janeiro, Lula declarou que não vai aceitar a ditadura do Moro e do Ministério Público. Nesta terça, em artigo no Estadão, Temer escreveu que resistirá a hipotéticas violações constitucionais na investigação do caso dos portos, coisa, segundo ele, incompatível com os postulados básicos do Estado Democrático de Direito. Onde Lula e Temer enxergam ditadura e violações à democracia, o que há é uma novidade com a qual ambos não estavam habituados. Os criminosos do poder começaram a ser investigados e condenados. O que aproxima Lula e Temer é justamente o efeito chilindró. Um já está condenado à cadeia, outro aguarda na fila. Os dois logo estarão mais calmos, porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus de Lula, deve fulminar a regra que permite a prisão de condenados em segunda instância. No Brasil, quem tem conselheiros e companheiros de toga não sofre de insônia por muito tempo. Boa noite. O deputado afastado Paulo Maluf, do PP, devolveu hoje o apartamento funcional da Câmara em Brasília após 2 meses de atraso. A entrega das chaves foi feita por assessores do parlamentar depois de uma vistoria. Agora, a Câmara vai calcular a multa pelos dias de ocupação irregular. A Polícia Federal prendeu o prefeito e 5 vereadores de Cabedelo, na Paraíba, por suspeita de desvio de recursos do município. 85 servidores públicos foram afastados. A Operação Checkmate foi deflagrada hoje em parceria com o Ministério Público do Estado. 200 policiais federais atuaram no cumprimento dos 11 mandados de prisão, outros 15 de sequestro de imóveis e 36 de busca e apreensão. A ação investiga a participação de autoridades no desvio de ao menos 30 milhões de reais da Prefeitura de Cabedelo. O prefeito Leto Viana, do PRP, foi preso junto a outros parlamentares. A esposa dele, que é vereadora na cidade, o vice-prefeito e o presidente da Câmara também foram presos. Segundo a Polícia Federal, sob o comando do prefeito, a quadrilha atuava no Poder Executivo e Legislativo para fraudar contratos e negociar projetos de lei em troca de propina, entre outras irregularidades. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. No Rio de Janeiro, um policial militar da unidade pacificadora da Rocinha foi morto a tiros. Pela manhã, passageiros que estavam no BRT ficaram no meio do fogo cruzado na Zona Oeste. A foto compartilhada nas redes sociais mostra os passageiros abaixados na tentativa de se protegerem de uma troca de tiros entre as estações do Tanque e Praça Seca. Não houve presos nem feridos. Hoje à tarde, o soldado Lutércio Galiza de Souza Filho, de 32 anos, foi baleado durante o dia de folga. O corpo dele foi encontrado dentro do carro em Queimados, na Baixada Fluminense.
Ontem, um outro policial também foi assassinado. E um vídeo que circula na internet registrou a ação de bandidos com fuzis percorrendo as ruas de Belford Roxo, onde um PM foi assassinado e uma professora baleada na semana passada. De acordo com a polícia, os homens que aparecem exibindo as armas são traficantes envolvidos com roubo de carros pela cidade. Eles ainda não foram presos. A produção industrial brasileira subiu em fevereiro. Segundo o IBGE, na comparação com janeiro, a indústria cresceu 0,2%, depois de ter recuado mais de 2% no primeiro mês do ano. Em relação a fevereiro de 2017, a melhora foi mais significativa. A produção industrial avançou 2,8%, a 10ª alta consecutiva com essa base de comparação. Agora as notícias internacionais. A França teve mais um dia de protestos contra a reforma trabalhista do governo de Emmanuel Macron. A rede ferroviária foi a mais afetada com a greve, que deve durar até quinta-feira. Os sindicatos prometem uma série de greves de 2 dias, semanalmente, até junho, quando a reforma deve ser discutida no Congresso. Macron quer alterar o Estatuto dos Funcionários Públicos, permitir a terceirização de contratados com um plano de demissões voluntárias coletivas. O ministro da Defesa de Israel prometeu endurecer a repressão aos protestos contra o governo em Gaza. Desde a semana passada, pelo menos 17 palestinos foram mortos por militares israelenses. O ultradireitista Avigdor Lieberman afirmou que os palestinos que se aproximarem da fronteira com Israel assumirão o risco contra a própria vida, porque as forças israelenses devem reagir com mais força às manifestações. Além dos 17 mortos, mais de 1.400 palestinos ficaram feridos, mais de 700 a tiros. Israel justificou que os mortos eram terroristas e se infiltraram nas manifestações em que os palestinos protestam contra a usurpação de terras por Israel. Apesar das fortes críticas internacionais contra a exagerada reação israelense, ontem o príncipe saudita Mohammed bin Salman defendeu o governo de Netanyahu. O Ministério Público da Alemanha recomendou a extradição do líder separatista catalão Carles Puigdemont. A promotoria alemã recomendou também que o ex-presidente catalão seja mantido preso até que ele volte para a Espanha. Puigdemont pode ser condenado a 30 anos de prisão por rebelião e desvio de fundos públicos. O líder catalão foi preso há uma semana no norte da Alemanha, pouco depois de cruzar a fronteira com a Dinamarca. Uma mulher invadiu a sede do YouTube na Califórnia, atirou em 3 pessoas e depois se matou. Bombeiros e policiais foram deslocados para o prédio da empresa por volta das 5 da tarde, horário de Brasília, depois de um homem afirmar nas redes sociais que ouviu tiros no edifício. Testemunhas disseram à rede ABC que uma mulher disparou contra várias pessoas. O ataque deixou ao menos 4 feridos. A polícia confirmou que a atiradora, que não teve a identidade revelada, se matou depois do ataque. O Google, administrador do YouTube, afirmou que está colaborando com as investigações, que apontam para um episódio isolado sem relação com terrorismo. Cerca de 1.700 pessoas trabalham na sede do YouTube diariamente. O presidente Donald Trump afirmou que vai colocar o exército na fronteira com o México para conter os imigrantes ilegais. Segundo Trump, o uso de forças militares deve durar até a construção do muro entre os 2 países. Trump ainda afirmou que o governo mexicano faz pouco ou quase nada para barrar a imigração ilegal através da fronteira. O presidente americano também quer impor uma cota mínima de deportações para juízes de casos de imigrantes ilegais, o que é inconstitucional. Na Páscoa, o presidente lamentou que os imigrantes se aproveitavam de leis estúpidas para ficar no país. A mãe de Trump era imigrante escocesa e se casou com o filho de um imigrante alemão. Em São Paulo, choveu agora à noite em pontos isolados. A temperatura deve cair um pouco durante a madrugada, atingindo os 19 graus. Vamos ver os detalhes da previsão com Tássia Sena.
Amanhã, na região metropolitana de São Paulo, nada de chuva e o sol aparece entre muitas nuvens. Aqui na capital, a máxima na quarta fica em 26 graus. Na quinta, a nebulosidade diminui e na sexta-feira deve voltar a chover, máxima de 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com Rony Von no Pelo Céu. Até amanhã. No Revista desta quarta, 9h30 da manhã, Gabriel Perlini visita a casa de Regiane Tápias para um bate-papo imperdível.